Oi, bom dia, bom dia. Como estão vocês? Como vocês estão? Mais um dia de Provérbios. Mais um dia eu estou aqui, me apresentando e junto com vocês estudando, e aprendendo sobre os conselhos, da palavra de Deus. Sobre os conselhos que Salomão foi inspirado a escrever e a nos deixar aqui, documentado para que a gente pudesse aprender cada vez mais e mais. A Bíblia toda, ela traz a cultura, a cultura do céu, a cultura perfeita, as primícias da vida, tudo que é bom, perfeito e agradável está aqui na palavra de Deus. E nós estamos seguindo este mês com o livro de Provérbios, um Provérbios diário, para que a gente possa crescer em graça e em conhecimento, para que a gente possa aprender um com o outro. Então, mais uma vez, bom dia. A gente vai iniciar. Espero que o seu dia esteja bem, que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a tua família, que a graça do Senhor seja derramada sobre vocês. Começa assim o Provérbios de número 6, como a corça e o caçador. Como será essa relação, hein? Como uma corça e o caçador. Como seria? A corça está sempre fugindo e o caçador está sempre caçando. Não deve ser uma relação tão amigável assim, Mas inicia assim com esse título. O versículo 1 diz assim, olha: Amigo, se você está em dívida com o seu vizinho, se está preso em algum negócio com um estranho, se no impulso você prometeu dar a sua casa em garantia e agora ficou sem lugar para morar, não perca nenhum minuto, livre-se dessa confusão. Você já está nas mãos daquele homem. Deixe o orgulho de lado, vá e se humilhe. Peça, insista, não deixe para depois. Não há tempo a perder. Livre-se disso, como a corça se livra do caçador, como o pássaro do armador de laços. O que essa primeira parte do Provérbios está nos ensinando? Que como a corça se livra do caçador, nós devemos nos livrar da dívida que a gente deve. Aqui está dizendo, se você tem uma dívida com o seu vizinho, imagina, parede. Você tem uma dívida, eu tenho uma dívida, o vizinho sabe tudo que a gente faz, tudo, se a gente sai, se a gente viaja, e muitas das vezes a gente está em dívida ali com aquele vizinho, está escrito aqui, olha, vai logo, acerte essa conta com o seu vizinho, se assim está no poder de suas mãos fazer. Está escrito aqui, ó, se você prometeu dar a sua casa como garantia. Às vezes a casa é a única coisa, o único bem que a pessoa tem. E se você prometeu dar a sua casa em garantia, corre lá, se humilhe e peça para que seja desfeito este negócio. Está escrito aqui, antes que você perca e não tenha nenhum lugar para morar. Se humilhe, insista. Não importa se você deu a palavra, dou minha casa como garantia. Mas muitas das vezes dar a casa como garantia vai ali na frente trazer vários problemas, várias confusões. Talvez uma pessoa perde não perde somente a casa material, mas perde a família, perde o lar. Por quê? Porque fez ali, um contrato sem pensar. Então, a palavra de Deus está nos ensinando isso. Se você deve para o seu vizinho, vá logo e paga. Continua assim, olha, a lição da formiga. Qual será a lição da formiga, hein? Você, preguiçoso, olhe para a formiga, observa, aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer, ela não tem chefe nem patrão, mas ela estoca alimento durante o verão e durante a colheita armazena provisão. E você, por quanto tempo vai ficar vadiando? Bom dia, Lucas. E você, por quanto tempo vai ficar vadiando sem fazer nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isso. Uma vida pobre e miserável.
na qual as necessidades são permanentes. Aqui, Salomão está nos ensinando a olhar, a observar como a formiga vive. A formiga não tem patrão, a formiga não tem chefe, mas todos os dias ela acorda bem cedinho e vai trabalhar. Um segredo aqui da formiga é ela trabalha, ela armazena na colheita. Muitas das vezes a gente pensa que o tempo de colheita é o tempo de consumir tudo aquilo que a gente conseguiu. A gente não guarda. Quando chega o tempo da colheita, ao invés de nós guardarmos, estocarmos aquilo que a gente colheu, não, a gente vai gastar tudo, para depois começar tudo de novo, uma plantação. Mas a formiga não faz isso. A formiga, ela guarda, ela estoca durante a colheita. Ela tem o trabalho de colher e ela já estoca. Para quê? Para que não falte. Ela não come a semente. Muitas das pessoas acabam comendo a semente, né? E quando vê lá na frente, continua como nós estamos aprendendo aqui, olha, se você viveu uma vida assim, somente deitado, dormindo, espreguiça aqui, espreguiça ali, a única coisa que a gente vai alcançar e que vai nos perseguir é a necessidade. Então, que a gente aprenda com a formiga. Continua assim, olha, o título é Sempre Maquinando Algo Torpe. Quem será que vive sempre... Bom dia, eu, Ana, mãe do Lucas. Depois dá uma olhadinha na história do Lucas. Dou sim, Ana. Depois eu dou uma olhadinha lá no Stories. Vamos continuar aqui. Sempre maquinando algo. A Ana, gente, ela é a mãe do Lucas. E ela tá pedindo pra gente dar uma olhadinha lá no Stories do Lucas Victor. Então, que a gente possa ali estar acompanhando e seguindo. Vamos continuar aqui, então. Sempre maquinando algo torpe. O mau caráter anda por todos os lados falando coisas maldosas, espalhando veneno. Numa piscada trama golpes, passa a perna no outro. E ainda por trás das crostas cruza os dedos. E em sua mente doentia sempre fica maquinando algo torpe. Não para de incitar confusão, mas ele não perde por esperar. A catástrofe está bem perto. Verá o caos total. A vida dele desabará e não haverá conserto. Para quem não haverá conserto? Não haverá conserto para a vida do mau caráter. Por essas pessoas maldosas, sabe, que cruzam os dedos, a própria palavra de Deus está dizendo que elas cruzam os dedos para que a vida do outro não dê certo. A sua mente doentia em todo o tempo está tramando algo mal, está tramando confusão. Todos os dias Salomão tem nos ensinado isso, né? Da pessoa perversa que trama o mal contra o outro, que quer derrubar, que quer ver a derrota do outro. Aqui está dizendo que não haverá conserto, desabará. Mais uma vez, quando a gente vive uma vida de perseguição, que a gente quer, né, perseguir, que a gente quer... Bom dia, Jéssica. Todas as vezes que a gente quer viver uma vida de perseguição na vida do outro, a nossa casa desabará. Não haverá conserto para quem vive uma vida maldosa, para quem vive espalhando veneno, é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Sim, Ana. A gente vai olhar lá no seu stories depois. Fica em paz, irmã, que Deus abençoe sua vida. Então, gente, a palavra de Deus está nos ensinando hoje que a pessoa maldosa, ela vai colher o fruto do mal. Ela não vai colher o fruto do bem. E a sua casa desabará e não haverá conserto. Não haverá conserto para a casa de quem só planeja o mal contra o próximo. Então, que a gente não venha a ser como essas pessoas maldosas que cruzam os dedos para que a vida do outro não dê certo. Mas que a gente, sim, seja das pessoas que torcem para que tudo dê certo. Vamos continuar. 7 coisas que o Eterno detesta. Nossa, mas Deus detesta? Sim, tem coisas que Deus detesta. A palavra de Deus nos ensina. Tem coisas que Deus abomina. Vamos ver o que é? Olha aqui.
Aí estão as 6 coisas que o Eterno detesta. E a 7 ele não tolera. 6 coisas Deus detesta. Mas a 7ª ele não tolera. Não tolerar é não suportar. Vamos ver o que é? Olhos arrogantes. Olhos arrogantes são aquelas pessoas que acham que são melhores, que arroga, e se não fosse eu, não teria acontecido isso. Ah, mas se não fosse eu, ninguém teria conseguido alcançar. São as pessoas arrogantes, arrogam, trazem tudo para elas, como se fossem os mais importantes. Língua que profere mentiras, Deus detesta a língua que profere mentiras. Mentira é aquela coisa falsa. Quando a gente era criança, a gente ia na casa, né, de um vizinho, de um parente, tinha lá as frutinhas em cima da mesa, mas eram falsas, era mentira, eram frutas de mentira. Então, a mentira, tem gente que diz que a mentira tem perna curta, mas na verdade a mentira não tem perna nenhuma, porque ela não pode levar, ela não pode fazer a gente chegar em lugar nenhum. A mentira, ela é uma mentira. Mãos que matam o inocente. Essas são as coisas que Deus detesta. Sabe aquela pessoa inocente que não está esperando mal? E vem o outro e prepara ali uma armadilha para derrubar aquela pessoa. Então, Deus, ele detesta as mãos que derrubam essas pessoas. Continua assim, olha. Coração que planeja maldades. Aquele coração perverso que todo tempo está planejando algo mal. E olha, coração que planeja maldade, porque tem que ter tempo. Um coração que planeja maldade, ele tem tempo de planejar aquilo, de sentar, de pensar, de escrever, como que eu vou falar, como que eu vou responder. É o coração que planeja maldade, não é algo que aconteceu, mas ele planeja o tempo todo fazer aquilo. Deus detesta pés que correm pela trilha da impiedade, pessoas que correm, sabe, para fazer o mal, pessoas que correm o tempo todo, que o caminho dela é um caminho de maldade. Deus detesta. Boca que mente é cheia de falsidade. Mais uma vez Deus repete, olha, Deus detesta a língua mentirosa. E novamente aqui embaixo ele diz assim, olha, Deus detesta a boca que mente é cheia de falsidade. Como é triste quando a falsidade encontra o nosso caminho. Porque o que é falso, o fruto falso não dá, a semente, né, falsa não vai dar o fruto. A semente falsa não dá o fruto, por isso é que Deus detesta. E muitas das vezes a gente, né, encontra, né, no meio do caminho com pessoas assim. E a última coisa está escrita aqui, olha, Deus, ele não tolera. De todas essas coisas que a gente disse antes, Deus detesta. Mas a última coisa, Deus não tolera. A 7ª, aquele que provoca brigas e discórdia entre os irmãos. Deus não tolera. Deus não tolera o tititi. Deus não tolera uma pessoa que vem aqui, fala uma coisinha que vai ali, fala uma coisinha que vai ali e fala uma outra coisinha. E quando vê, né, a situação não tem mais controle. É como abrir ali, né, as comportas de um rio. Não tem controle. A pessoa, ela se torna uma ferramenta do inimigo para trazer a confusão e com isso ali, lá na frente, não haverá conserto, porque muitas das vezes uma fofoca, uma mentira, uma falsidade bem contada consegue destruir uma casa, consegue até tirar a vida de alguém, porque foi uma mentira plantada, né? Até se provar que aquilo lá era falso, às vezes tudo já vai estar destruído. Então Deus detesta, Deus não tolera quem faz discórdia entre os irmãos. Continua assim, olha, a advertência sobre o adultério. A advertência sobre o adultério. Adultério é tudo que é adulterado, saiu da sua forma normal, saiu da sua forma natural. E Deus, ele adverte para que a gente não saia, né, dessa forma natural. Caro amigo, siga o conselho do seu pai e não ignore os ensinamentos de sua mãe. Cubra-se com eles da cabeça aos pés. Vista-se como um xale em volta do pescoço. Por onde quer que ande, eles guiarão você. Quando descansar, guardarão você. Quando acordar, eles ensinarão você.
pois o conselho é como um farol que guia. O bom ensinamento é luz que clareia e dá disciplina. É luz que clareia a disciplina e advertências são de caminhos de vida. O que Salomão está dizendo aqui, olha, é que dê ouvidos para o conselho dos seus pais. Às vezes a gente até não teve um pai, uma mãe que nos aconselhou muito, mas eles nos deram o melhor que eles podiam. Eles nos deram a vida. E talvez a gente pode dizer, mas eu não aprendi com meus pais, eles não me ensinaram isso. Mas ele nos deu a vida e a vida nos ensinou. Salomão, ele diz, dê ouvido, porque quem foi pai de Salomão? Davi e Batseba. Eles enfrentaram muito, eles erraram bastante, né? Davi e Batseba, a gente sabe que o relacionamento deles, né, foi um relacionamento de adultério. Então, quando Salomão ele nos ensina que a advertência como adultério, né, a advertência do adultério é porque ele sabe exatamente o que o adultério faz na vida de alguém. Então, ele tinha o pai, que era o rei Davi, com a mãe, né, que cometeram, né, ali esse ato, acabando tirando a vida, né, do primeiro marido de Batseba, porque o adultério faz isso. O adultério faz a pessoa perder a cabeça. Então, Salomão, ele tinha ali os conselhos, né, dos seus pais. Mas se nós, muitas das vezes, não tivemos o mesmo ensinamento, nós temos que ser gratos pelos nossos pais. Porque eles nos deram o melhor que eles puderam. Se eles não deram o conselho, eles nos deram a vida, eles nos deram o alimento, eles deram o melhor que eles puderam. Então, a gente tem que aprender com aquilo que eles nos ensinaram. E aquilo que eles não nos ensinaram, nós mesmos, depois de adultos, nós devemos procurar aprender por si só. Continua assim, olha, e dizendo assim, olha, que o conselho é como um farol que guia. O farol, ele guia só ali 2 metros, quando a gente está de carro à noite, o farol guia no máximo 2 metros. Então, o conselho é como farol que guia. Se você der ouvido aos conselhos, guardar eles no coração, conforme você vai caminhando, ele vai abrindo, ele vai dando clareza para aquilo que você tem que fazer. Então, se a gente guarda o conselho no coração, ele é um bom ensinamento. É uma luz que clareia o nosso caminho. E um caminho de vida, porque quando a gente ouve, guarda e pratica os conselhos, né, que a gente aprendeu. Continua assim, olha. Eles os protegerão das mulheres promíscuas, da sua conversa sedutora e leviana. Não fique fantasiando ao ver a sua beleza. Não se deixe levar por seus olhos cheios de malícia, pois uma prostituta tem o seu preço definido, mas uma mulher promíscua pode devorá-lo vivo. Dá para pôr fogo no colo sem queimar as calças? Pode andar descalço sobre as brasas sem queimar e ficar com os seus pés cheios de bolha? É isso que acontece se você se deita com a mulher de outro. Toque nela e pagará caro por isso. Vamos parar por aqui para a gente pensar direitinho. Salomão está dizendo assim, olha, ouça os conselhos dos seus pais. Ouça bem o que eles te ensinam sobre o adultério. Ouça o que a palavra de Deus diz. Ouça o que a palavra de Deus diz sobre o adultério. E aí você vai ter um conselho que te traz luz, clareza sobre o que virá. Aí ele nos diz assim, olha, eles te protegerão da mulher promíscua, da mulher sedutora e leviana. Mais uma vez, ontem, Salomão já disse sobre a mulher, né, que as palavras dela são doces como mel. E hoje ele está dizendo que a conversa é sedutora e leviana. E essa mulher, ela é bonita, ela traz uma beleza. E quando eu estou dizendo de mulher aqui, eu estou dizendo de mulher e de homem. Cuidado com o homem sedutor. Cuidado com aquele que diz exatamente aquilo que você quer ouvir. Muitas das vezes o inimigo sabe aquilo que a pessoa tem necessidade de ouvir. E ele envia a pessoa lá, mas é para destruir, né, o seu casamento. Não deixe os seus olhos se levar por essa beleza encantadora. Aqui está dizendo que a prostituta, ela tem um preço definido. Então, ele está dando mais valor para uma prostituta que trabalha, que o trabalho dela é esse,
do que para uma mulher promíscua. Por quê? Porque a mulher promíscua, ela tem um relacionamento sólido, e mesmo assim ela vai, a mulher, quando eu digo a mulher, é a mulher e o homem. Não é só a mulher, né, sexo feminino e o sexo masculino, é numa relação. Se a pessoa já tem um compromisso, não olhe para ela, não cobice o que é do próximo. Mais uma vez a gente volta lá nos 10 mandamentos, não cobice o que é do próximo. Por quê? Porque se você colocar a mão no fogo, você acredita que não vai se queimar? Você acredita mesmo que não vai pagar caro se deitar com a mulher do seu amigo, com o marido de sua amiga? Você acredita que não vai pagar um preço? Então, cuidado, é o que Salomão está nos ensinando. Ouça os conselhos dos seus pais. Não se enverede pelo mau caminho. Não vá por este caminho que vai te cegar, e ali na frente você não vai, mesmo tateando, né? Como diz lá no Salmo 91, nós não encontraremos o caminho, porque escolhemos o caminho da escuridão. Continua assim, olha. A fome não é desculpa para o ladrão roubar. A fome não é desculpa para o ladrão roubar. Se ele for pego, terá que restituir, ainda que precise penhorar a sua própria casa. O adultério é um ato insano, impensado, momentâneo. A pessoa não se controla, a pessoa não tem domínio próprio. Então fala que é insano, é contra a própria vida. Ele é arrasador e destrutivo. O adultério é insano, arrasador e autodestrutivo. O adultério, ele autodestrói a pessoa por dentro. Por dentro. Quando se diz autodestrutivo, quando a pessoa comete o adultério, ela se culpa pelo resto da vida. Ela traz na memória aquela lembrança daquilo que ela cometeu. Ela sairá cheio de ferimento, detonado e com a reputação totalmente arruinada. Toda pessoa que comete, né, ali, que cai no laço do adultério, acaba tendo a reputação, né, arruinada, porque sempre vão falar. Aquela é uma informação daquela pessoa que sempre vai perseguir. Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa é aquela uma que fez isso, lembra? Sempre haverá na boca das pessoas, né, essa informação. Foi aquela que cometeu esse erro, foi aquele que cometeu esse erro. Por isso que o adultério, ele é insano, arrasador e autodestrutivo. Pois o marido enganado, e aqui também pode-se dizer a mulher enganado, pois o marido enganado e traído não vai enxergar nada de tanta raiva. O marido, a mulher, quando descobre uma traição, eles ficam cegos, não somente cegos, né, dos olhos, mas o coração deles se fecham. O coração se fecha, então ali não tem sentimento, e ele vai fazer tudo aquilo que vier, né, na sua mente para fazer de mal. O marido ou a mulher traído, ele vai fazer, ele vai guardar essa raiva, ele vai guardar essa mágoa. Não importa o que você faça, o marido ou a mulher traído vai querer se vingar, vai viver uma vida cheia de dores, talvez fica com a pessoa, mas se vingando da pessoa todos os dias, maltratando, sabe, tratando mal, tratando com desprezo. Por quê? Por causa de uma mágoa, de uma memória do que aconteceu lá atrás. Não importa o que você faça, o marido ou a mulher traído, ele vai querer se vingar. Não há suborno ou argumentos que poderão acalmá-lo. Quando se descobre um adultério, uma traição, a pessoa que ama, não há suborno. Ela tem ódio, ela tem raiva daquele que cometeu, né, que traiu. A traição, ela é uma ferida. Ela é uma ferida que fere o coração. Ontem já falou novamente, o adultério, ele fere o coração. E aqui a pessoa traída, ela tem essa ferida viva no coração. E ela todo tempo, a todo momento, vai buscar uma vingança. Quantas vezes a gente não ouve de maridos que mataram, né, lá o novo companheiro da esposa, porque se sentiu traído,
Por quê? Porque o adultério é isso. O adultério, ele é uma porta para o caminho da morte. Então, o provérbio de hoje está nos ensinando isso, né? Amigo, se você tem uma dívida com seu vizinho, corre lá, paga logo. Paga essa dívida. Para que levar essa bolsa vazia e tão pesada no seu colo, né? Aprenda com a formiga. A formiga não tem patrão e nem mestre, mas ela acorda cedo e ela guarda, ela estoca no verão. Não fique, né, com as pessoas mau caráter, maldosas, falando mal de todo mundo. Não siga. Põe um guarda na porta dos meus lábios e um vigio na minha língua. É o que o salmista fala, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha pecar contra o próximo. Advertência contra o adultério. Ei, escuta o que os seus pais ensinam, escuta o que seu pai, que sua mãe ensina, ainda que eles não ensinaram, leiam a palavra de Deus e vai aprender o que o nosso Deus fala sobre o adultério. Continua assim, olha, o marido ou a mulher traída, eles ficam cegos, eles querem vingança e a todo momento eles vivem aquela vingança mentalmente. É a pior coisa. Mas uma coisa eu quero terminar aqui, Salomão falou muito sobre o adultério. Mas quando levaram uma mulher até Jesus e disseram para Jesus assim, essa mulher, ela foi pega em pleno ato de adultério. E a lei diga que a gente apedreje. Não era somente o marido que tinha um desejo de vingança, mas toda a sociedade poderia se vingar daquela mulher, apedrejando ela até a morte. Mas quando levam até Jesus essa mulher que sofreu, né, que foi pega no pleno ato de adultério, Jesus, ele olha para aqueles homens e diz assim, olha, ele pensa, porque era verdade. A lei, ela dizia que sim, era um direito de que a mulher fosse apedrejada até a morte. Mas Jesus, ele olha bem para aquelas pessoas e diz assim, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quando aquela mulher que estava ali, abaixada, né, ajoelhada aos pés de Jesus, olha em volta, não tinha mais ninguém, porque todos tinham pecado. Todos tinham pecado. Então Jesus diz para aquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? E aquela mulher não enxergava mais ninguém. E Jesus disse, nenhum deles pôde te acusar, mas nem eu mesmo vou te acusar. Jesus poderia acusar, mas ele não acusou. Mas ele deu para essa mulher, né, uma tarefa, vá e não peques mais. Ele disse para essa mulher assim, olha, vá e não peques mais. Jesus, ele veio. E Jesus perdoou também até o adultério. Porque a genealogia, né, do nosso Senhor Jesus tem aqui Davi e Batseba, que eram, né, os pais de Salomão. E Salomão foi fruto de um adultério. Salomão não foi fruto de um adultério, porque o primeiro filho que foi o fruto de adultério, Deus levou. Então, Salomão já é o segundo filho, né, de Batseba e Davi. Então, Jesus veio perdoar os pecados que a lei, né, abominava. Mas isso não nos dá o direito de sair por aí praticando o que é mal. Mas se por algum motivo, de repente, houve essa falha, se humilha aos pés de Jesus, porque na cruz do Calvário, Jesus veio pagar pelo preço dos nossos pecados. Na cruz do Calvário, Jesus disse, eu sou o preço. Eu pago esse alto valor de sangue, de vida, para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Então, que a gente possa olhar para Jesus e olhar para tudo aquilo que ele alcançou para nós. Que a gente possa olhar para Jesus e se arrepender de fato e de verdade, se por algum motivo no meio do caminho da vida, né, o nosso caminho foi tortuoso e o fogo, né, as brasas chegaram até o nosso coração. Que Deus, né, tenha misericórdia, né, de todas as pessoas. Porque, aliás, que Deus tenha misericórdia. Deus tem misericórdia de todos aqueles que se achegam até Ele com um coração arrependido. Deus não resiste a um coração arrependido, mas importa que tenha um coração arrependido para se aproximar até de Deus e ali pegar tudo de bom e de melhor que Deus tem para nós. Glória a Deus! Então, assim termina o Provérbios de hoje. A gente aprendeu bastante.
Foi bem forte o Provérbios de hoje. A cada dia que a gente lê o Provérbios, às vezes a gente leva umas, né? A gente é repreendido, a gente é exortado, a gente gosta, porque algumas coisas a gente vê que a gente já até pratica, mas tem algumas coisas que a gente é corrigido. Por isso que é conselho. O bom conselho, ele entra no nosso coração, ele cria raízes e ali ele nasce, para que a gente possa aprender uma nova maneira de viver. Então, que a gente aprenda, né, que sempre que a gente errar, sempre que a gente pecar, a gente tem Jesus, né? Bom dia, Patrícia. Bom dia. Então, que a gente aprenda que a gente tem um Deus, a gente tem Jesus. Então, se a gente errou, se a gente pecou, a gente pode chegar até Ele e falar: Jesus, eu pequei. Eu cometi aquilo que não era permitido, né, cometer. E Ele vai perdoar, porque de pronto Jesus já nos deu o perdão muito antes de nós nascermos. Então vamos terminar aqui, que a presença de Deus, que é pura, santa, verdadeira e poderosa, venha abençoar o seu dia, venha abençoar a sua casa, venha abençoar as suas decisões, que hoje seja um dia de grandes oportunidades, que chuvas, assim como a chuva caindo do céu, chuvas de bênçãos, alcance a sua casa, a sua família, o seu coração, e que tudo aquilo que vier como flecha para a sua vida, para tentar te parar, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra. E que a presença de Deus seja somente ela, a presença que seja forte na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Bom dia e que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Beijo no coração mais uma vez.